8 pontos negativos presentes no Jeep Commander 2022. 8 coisas que eu torci um pouquinho o nariz quando vi e se confirmaram na prática, então vou mostrar para vocês em detalhes. E a primeira, inclusive, eu acho que é o carro-chefe aí da negatividade, vem para o motor. Eu achei que esse motor 1.3 turbo pesou no caso da Commander. Ele até age em algumas situações com uma pessoa, com duas pessoas, mas quando você bota bagagem, 3 pessoas e situações que precisa de um pouquinho mais de torque, como por exemplo subir. Tá vendo essa subida aqui? Não é algo de outro mundo, é uma subida de uns 25, 30 graus aqui, que eu já subi com carros populares aqui em 4x2 e ela não conseguiu subir, faltou torque, o carro ele afogava e patinava. Então esse é um ponto que eu acho que poderia rever. Aliás, não rever, mas na versão 2.0 diesel casa perfeitamente, né? Tem mais torque, tem mais entrega e o consumo fica bem mais interessante. O segundo ponto negativo é exatamente o consumo. Devido a esse motor, ela tem que fazer mais força para se mover, para se manter ativa, e a gente acaba caindo para uma média de 5.1 no horário de rush, 5.4 que nós testamos no horário de rush, e acabou realmente no trânsito ali gastando bastante. E olha que ainda utilizando o piloto autônomo o ACC, né, para saída automática e frenagem automática, ou seja, que deveria consumir o mínimo possível aí, tá? Então, primeiro item seria a parte de motor e o segundo, consumo. O terceiro, gente, envolve a parte aqui, ó, de espaço interno, tá? Um bom espaço. Você deve estar falando assim, nossa, confortável, como assim espaço interno? Mas não é esse tipo de espaço interno. É o espaço interno lateralizado aqui, ó. Eu tenho 1,85, peso 85 quilos. Não sou um cara gigante, mas também não sou um cara pequeno. E aqui vocês podem perceber, ó, que na minha lateral, olha quanto que eu invado do banco do meio. E se eu venho pro meio aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no quanto eu invado do cara aqui do meu lado, tá vendo? Então esses pontos aqui são pontos que, por exemplo, 3 caras como eu não podem viajar nesse carro, porque realmente fica um pouco deficitário. Eu coloquei o banco um pouquinho para frente, para tentar melhorar a situação do 6º e 7º lugar. E quando eu boto o banco aqui, ó, vou virar para vocês verem. Ó, aqui fica até legal. Mas como esse banco tá um pouquinho para frente, tá vendo? Originalmente é assim, eu pus ele um pouquinho para frente. Aqui fica bom, regulado para mim na frente, tá legal. Mas quando eu venho pro meio aqui, ó, com esse banco todo para trás e esse banquinho aqui um pouquinho para frente, ó, já pega bastante. E mesmo nesse, que não tá todo para trás, quando eu venho aqui com esse banco da frente todo para trás, a gente vê que dá no limite aqui, né? Como eu te falei, tem 1,85, então se entra um cara de 1,90, por exemplo, para sentar aqui na frente, o de 1,85 atrás fica assim, fica meio apertadinho, tá? O outro ponto negativo envolve o 6º e 7º lugar aqui, né? Como vocês estão vendo, vou pegar um trechinho de eu entrando aí no review que eu fiz. E aí, gente, eu vou entrar aqui para vocês verem a dificuldade. Primeiro que o carro não é muito alto, então tem que abaixar bastante a cabeça. Então, ó, eu vou entrar aqui, vou ter que fazer esse movimento aqui, vou ter que vir para trás aqui. Pronto, entrei. Agora vem aqui, me mostra. Gente, olha isso. Eu tô de um jeito aqui que, assim, às vezes com isso aqui deitado e eu sentado no porta-malas é mais confortável. Se a gente puxa esse cara aqui, tudo bem, eu tenho 1,85, né? Mas teve alguns carros que eu testei que eu já entrei tranquilo. Ele não vai dar para vir para trás, todo para trás. Ele vai ter que ficar assim, ou no máximo, um pouquinho mais, ó. Eu vou puxar aqui. Realmente é o limite aqui, ó. E aí, dá uma olhadinha na frente, como é que vai lá. Um cara como eu não consegue ir na frente. Fica realmente muito justo ali. Não cabe, né? Então, é realmente para 2 crianças, para uma pessoa bem pequena. A Isa, inclusive, que está filmando aí, ela fez esse teste e para ela ficou muito pequeno. Vocês puderam ver, né? Uma certa dificuldade para entrar, praticamente impossível. E quando você coloca ali nivelado no seu joelho, acaba realmente ficando muito apertado. Então, a gente tem esse problema do 6º e 7º lugar. Então, isso está na nossa 4ª posição aí. A nossa 5ª posição tem total relação com as lanternas traseiras. Como assim, César? Joguei um pouquinho de água aqui, galera. Já até secou, mas já dá pra gente ainda ver alguns detalhes. Tá vendo aqui, ó? Suando, tá suando bastante a lanterna, tá vendo? Aqui. Isso que já secou. Mas quando eu jogo água completamente, soa tudo.
daqui, inclusive aqui, porque tá junto da mesma canaleta, e vai até o outro lado, ó. Tá vendo que nas beiradas aqui ainda tá suando. Então, essa vedação aqui dessa lanterna traseira, não sei se é um problema dessa unidade, tá? Não tinha reparado isso sem ser pegando esse carro aqui, não vi na rua com esse problema, mas é uma coisa que eu notei aí e encabeça nosso quinto ponto negativo aí presente nesse carro, tá? Nosso sexto ponto negativo é com relação a essas aletas aqui traseiras. Deu a impressão que a Jeep deu uma economizada nessas aletas, meio umas aletas de palio, assim, sabe? Tanto de um lado quanto do outro, meio simplesinho. E, por exemplo, no modo automático só tem regulagem de duas velocidades aqui. Eu já mostrei para vocês no da Grancheiro que tem várias, então ele consegue ser mais sensível, menos sensível. Muitas vezes eu fiquei aqui na estrada mudando, porque o sistema automático não funcionava perfeitamente. Então eu acho que essas aletas aqui era uma coisa que precisava ser melhorada. Você vê o acabamento, por exemplo, aqui dos pedal shifts, né? E do próprio volante e tal, não condiz com esse acabamento meio estranhinho aqui dessas aletas aqui, tá? O sétimo ponto negativo tem total relação com essas duas faixinhas aqui que vocês estão vendo, que é o famoso Active Lane. O que é o Active Lane? Então o Active Lane ele permanece na faixa. Eu senti que tudo bem que as nossas pistas não são das melhores, né? O carro fica lutando para achar, mas ele quando achava da esquerda, ele corrigia assim, mas ele corrigia muito para a direita, aí iria muito para a direita, depois ele corrigia para a esquerda, ou seja, ele não conseguia manter igual os Volvos, que ele mantém exatamente o meio. Eu acho que o Active Lane aqui ainda tem que ser aprimorado. Ao contrário do ACC, né, de saída e de frenagem com o carro da frente, isso já está realmente muito interessante e muito bom. Mas no Active Lane é um ponto negativo. E o nosso último ponto negativo é o seguinte: aqui você consegue desabilitar todas as questões, né, que você não quer. Por exemplo, o Start Stop, que é uma modéstia à parte, não gosto, né, quando você para no farol ele desliga o carro, parece que morreu o carro. Controle de estabilidade, o Active Lane, o barulhinho de sensores, né, os apitos e tudo mais. Quando você liga o carro, dá uma olhada, eu liguei o carro, ó, tudo fica on, tá vendo? Aí eu tenho que vir desligando tudo que eu não gosto. Então, por exemplo, eu vou lá, desligo o Start Stop, desligo o Active Lane. Se eu não quiser os apitos também, eu tenho que desligar. Então você tem que vir fazendo, parece um avião, né? Você vai checando tudo. Então assim, eu acho que de fábrica poderia ficar salva a memória aqui. Quando você ligasse o carro novamente, ele... Ó, vou desligar só pra vocês verem, ó. Desliguei o carro. Quando eu vou ligar, ó lá, tudo ligado novamente. O único que ele salva é o do estacionamento. Agora o resto, do sensor de estacionamento, o resto todo ele mantém on de fábrica. Então isso é uma coisinha meio chatinha que eu acho que eles poderiam melhorar aí nas próximas versões, até atualização de software isso aqui, né? Bom, galera, essas foram as 8 impressões negativas que eu percebi aqui na Commander Flex. Algumas delas podem ser aplicadas também a diesel, mas a parte de motor e consumo específica dessa versão 1.3 turbo aqui. Essas questões também de lanterna podem ser verificadas aí para as próximas versões da Commander, tá? Bom, o nosso agradecimento à Divena Mobility, que emprestou o carro para a gente fazer um teste de verdade, né? Rodamos 500 km, testamos em serra, testamos em chuva, testamos subindo estradas de terra, ou seja, situações normais do dia a dia, mas para realmente ter uma noção. Com certeza num test drive de 1 quarteirão, 2 quarteirões, você não consegue perceber todos esses itens aí. Bom, deixa o seu like, comenta o que você está achando dos vídeos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!